Eu vi a morte muito de perto, porque eu corri muito risco, né? Eu dividia o quarto com outras mães que estavam tendo bebês. Elas ganhavam alta e levavam seus filhos. E eu estava ali. Se um dia o choro foi de tristeza, naquele momento era de alegria. Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Mais um episódio lindo que vamos ter hoje. Nós estamos gravando aqui do estúdio Log 3, é um estúdio co-work que está disponível para locação, tem espaço para fotografia, filmagem, para você que quer gravar o seu conteúdo. Eu sou Melanie Schmitz e hoje eu estou aqui com a mamãe da Sofia e do Pedro. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um assunto que eu adoro falar, adoro conversar e fiquei muito feliz e honrada por estar aqui hoje. Nós já estávamos conversando aqui antes de abrir oficialmente os microfones. Filho tem uma história, uma linda atrás da outra, um perrengue atrás do outro, que hoje acordou às 4 horas da manhã com o Pedro Sim. querendo fazer xixi. Tomar uma coisinha, né? Me coça. Aí ele volta a dormir e o sono da mamãe já era, né? É bem assim. Eu chamei de doutora porque colega de profissão advogada, mas Carolina Bach, né? E eu queria saber como começou essa história na maternidade. Como foi a primeira vez, o primeiro positivo? A minha história da maternidade, eu sempre sonhei em ser mãe. E, como tu até falou, né, foi o meu sonho de vida. Só que eu achei que esse sonho fosse ser algo muito natural. E eu nunca me preocupei para que essa hora chegasse. E o que aconteceu? Eu sempre priorizei muitas coisas. Priorizei meus estudos, priorizei minha carreira. E nunca tive muita sorte até então nos meus relacionamentos. Então, com 34 anos que eu me casei. Né? Então, me casei. Logo na lua de mel, eu descobri que estava grávida. Então, assim, para mim, eu estava vivendo um sonho, né? Um casamento, né? Uma gravidez. Então, tudo aquilo que eu almejava, que era ter uma família, né, ser mãe, aquilo havia chegado. Então, assim, eu estava realizando o meu sonho. Só que o que aconteceu? No dia 12 de junho de 2016, eu vi todo aquele meu sonho se transformar num pesadelo. Eu acordei pela manhã, eu estava muito indisposta, muito inchada, com vômito, mas, assim, achei que era algo que eu tinha comido. Mas por muita insistência da família, enfim, eu procurei a maternidade. Mas estava com quantos meses de gestação? Eu estava com apenas 24 semanas entrando naquele dia. Ou seja, eu estava entrando no 6º mês de gestação. E aí eu fui para a maternidade e o que aconteceu? Cheguei na maternidade, minha pressão estava a 26/10. Eu precisei ser transferida para um hospital que tivesse UTI. Eu fiquei internada. Eu vi a morte muito de perto, porque eu corri muito risco, né? E no dia 1º de julho de 2016, a Sofia nasceu com 27 semanas de gestação, com apenas 500 gramas. Ela foi carinhosamente apelidada na UTI de a lemoazinha da UTI, mas ela era um tiquinho. Eu cheguei a ver uma foto. Isso, ela era muito pequenininha. Mas a Sofia, ela foi uma guerreira, porque, assim, durante todo o tempo que eu fiquei internada, as estimativas eram as piores. A estimativa que eu pudesse não sobreviver e nem ela. Ela já podia nascer morta. Então, assim, quando chegou, ela nasceu às 4 horas da tarde.
Eu fui pro quarto de madrugada. Quando eu fui pro quarto, eu questionei, como é que tá ela? Não, tá tudo bem. Porque quando a criança, ela nasce uma prematura extrema, como foi o caso da Sofia, eu não consegui pegá-la no colo. A primeira vez que eu olhei para ela, ela já estava na incubadora para ir para UTI neonatal. E aí, questionei como é que estava a Sofia e estava tudo bem. E passou o primeiro dia, e passou o segundo dia. Quando chegou no terceiro dia, eu já estava eufórica, porque eu pensei, nós vencemos, né? E você estava bem também, melhorando. E eu estava melhorando, e chegou o quarto dia. Só que daí, no quinto dia, veio a triste notícia que ela tinha falecido. E foi algo que muito, assim, sabe, me lembra até hoje. Porque, assim, foi 4h47 da manhã, eu despertei, eu estava dormindo e eu despertei. Lembro de olhar para o lado, olhar para o relógio, ver aquele horário, sabe, e eu estar assustada. E logo depois veio a ligação e ela faleceu naquele horário. Você já estava em casa? Já estava em casa. Já estava em casa porque daí eu tinha recebido a alta no dia anterior. E naquela noite, naquela madrugada que ela tinha falecido. É difícil a gente lidar com luto, porque quando um filho morre, não morre só um filho, né? Morre o nosso sonho, morre as nossas esperanças. E aquilo foi muito difícil para mim lidar com isso. Os primeiros dias para mim foram muito difíceis, assim, sabe? De não querer sair da cama. Primeiro que eu não tinha condições físicas, porque durante todo o tempo que eu fiquei no hospital, que foi praticamente um mês, eu só pude ficar deitada. Então, eu não podia me movimentar, porque o risco de a minha pressão aumentar. Então, assim, eu estava fraca e, assim, o meu pós-parto foi horrível. Em todos os sentidos, né? Uma cesárea... Tendo que lidar com o luto e, infelizmente, toda a burocracia que existe por trás da partida de um ente tão querido que tem que resolver. E, assim, nesse ponto, a gente vê que quem está do nosso lado conta muito, né? E eu acho que um casal, para ele lidar com a perda de um filho, um casal tem que ser muito forte. E a gente, como casal, não foi forte, né? Não vou colocar culpados nessa situação, porque eu acho que não tem culpados, ou talvez os dois sejam culpados, enfim. Mas no ano seguinte, o divórcio veio. E aí, quando o divórcio veio, estava eu, né? Mais uma dor, mais uma perda, né? E estava eu lá vivendo, no ano seguinte, mais um luto, né? Eu estava lidando com o luto de uma filha que não veio, né? Um casamento que deu certo no período que tinha que dar, né? E eu tive que enfrentar tudo aquilo. E assim, foi difícil porque eu pensei, nossa, quando que eu vou realizar o sonho da minha vida? Porque ali, eu já estava com 37 anos e eu pensei, bom, da forma natural, muito possivelmente eu não vou ser mais mãe. E aí, quando chegou em 2018, eu já estava divorciada e eu tomei a decisão que eu iria entrar na fila dos pretendentes à adoção. Fiz todo o processo, né? O curso de formação, habilitação, todo aquele processo eu fiz. E nesse meio tempo, eu reencontrei o Alexandro, né? Que foi meu primeiro namorado. Primeiro amor. Primeiro amor. E assim, eu e o Alexandro, né, nunca escondi dele essa minha vontade, esse meu desejo, né, de ser mãe. E sempre foi algo muito transparente entre nós, esse desejo. E eu falei para ele, eu vou ser mãe. Sim. Mas deixa eu te interromper, porque eu sei que é um assunto que traz muita tristeza e é um assunto pesado, mas tem muitas pessoas que estão passando por isso hoje ou já passaram por isso. E eu quero que elas vejam a tua força e saibam como que tu lidou, procurou um psicólogo, qual foi a tua base, a tua forma de escape, porque tu passou por duas situações difíceis. A primeira,
a tua menina voltando para os braços de Deus. E a segunda, um casamento que criou uma expectativa e que veio ao fim. Antes de encontrar o Alexandre, ou foi ele que foi a tua base? Que quando tu chegou nos braços dele, que tu se sentiu em paz? Que tu viu que o teu coração voltou a se curar e voltou a cicatrizar? Então, eu te confesso que, sim, eu tive um tratamento psicológico dentro do hospital muito difícil para mim, sabe? Eu não conseguia compreender a questão da psicóloga comigo. Então, assim, muitas vezes eu não queria conversar. Eu queria ficar sozinha, eu queria ficar quieta. Porque é muito difícil. Hoje em dia, nos hospitais, em Santa Catarina, nós já temos projeto de lei já pronto para virar lei, né, dessa questão das maternidades. Mas, assim, eu dividia o quarto com outras mães que estavam tendo bebês. Elas ganhavam alta e levavam seus filhos. E eu estava ali. Então, assim, eu já estava presenciando tudo aquilo, então eu não queria contato com a psicóloga. E eu sempre me achei assim, uma pessoa resiliente. Eu vou saber lidar com essa dor. Eu não procurei nenhum tipo de tratamento, sabe? Não procurei uma terapia, não procurei psicóloga. Quando o Alexandre ressurgiu na minha vida, a gente sempre fala um pro outro que a gente se reconstruiu, né? Eu estava vindo de um casamento, o Alexandre também. Então, assim, nós dois juntos estávamos colando os nossos corações que estavam em caquinhos, sabe? Então, assim, tanto ele foi a minha força, quanto eu fui a força dele. E eu acho que isso nos uniu muito, né? Nos uniu muito como casal. E, como eu estava falando, nunca, né, omiti o meu sonho para o Alexandre. Tanto que, na primeira vez que a minha menstruação atrasou, o Alexandre me deu de presente um sapatinho. Tá, então essa é a história desse sapatinho. A história do sapatinho, desse sapatinho azul. E o Alexandre beijava a minha barriga e dizia: o nosso Pedro Henrique tá vindo. E naquela época eu briguei com ele, eu falei: como que o nosso Pedro Henrique tá vindo? Tu tá louco? Eu, assim, se for uma menina e tu chama de Pedro Henrique, não. Isso ainda tava na fila da espera da adoção. Na fila. E ele dizia: o nosso Pedro Henrique tá vindo. E acabou que o Pedro Henrique não veio naquele momento, né? E aí, quando efetivamente, né, a gente iniciou as nossas tentativas, né? E aí, quando veio realmente assim, estamos grávidos. A primeira coisa, o Pedro Henrique tá a caminho. Já sentiu que era ele? Ele dizia que era o Pedro Henrique. E não tinha assim, não tinha opções. Não, mas se for uma menina, não vai ser uma menina. Eu dizia: será que ele já tá assim, né? Sentindo já. Sentindo, né? E aí, o que aconteceu? Eu não fiz aquele exame de sexagem fetal, nada. Esperei realmente no momento certo, na hora da ultrassonografia. E foi algo assim muito engraçado que no momento da ultrassonografia a médica perguntou: vocês querem saber o sexo? Vocês vão fazer chá revelação? Como é que vocês vão querer? Aí o Alexandre: não, eu já sei, é o Pedro Henrique. Olha só. E a médica: tá, mas tu fez a sexagem fetal? Porque todas as ultrassonografias eu fazia com uma única médica, que era a médica que já tinha me acompanhado. Com a Sofia. Né, com a Sofia. Então, ela já estava por dentro de todo o meu histórico, né, me acompanhando, enfim. E eu falei: não, eu não fiz. Ele botou na cabeça dele que é um menino. Ela assim: eu posso falar? Ela é um menino. Olha só. E assim, cada ultrassonografia eu podia levar 2 acompanhantes. Então, todas elas iam o Alexandre, e eu fiz questão de cada um da minha família poder me acompanhar. Meus pais, meus irmãos, minhas cunhadas. E naquele dia estava a minha mãe. E assim, quando ela falou: é um menino, o Alexandre começou a chorar. Chorar, assim, coisa que... né? E a minha mãe parece que tinha ganhado na Mega Sena. É um menino!
eu ia pular, ia gritar, sabe? Toda a expectativa que tinha sido criada já desde o primeiro sapatinho. Do sapatinho. Tanto é que eu guardo esse sapatinho. Porque já era um sinal. Porque o Pedro Henrique já era o Pedro Henrique muito antes de ser. Uhum. E aí, a gestação do Pedro foi uma gestação de alto risco, né? Primeiro pelo meu histórico gestacional, né? Por uma perda neonatal. Também por conta da minha idade, né? Então, a gestação do Pedro, eu estava com 39 anos. Mas vocês, quando começaram a tentar ter filhos, foi rápido? Precisou fazer algum tipo de tratamento, algo nesse sentido? Não. Foi natural? Não, foi natural, né? A gente não precisou fazer nenhum tipo de... Intervenção? Não, foi, né? Até porque, assim, o meu problema não seria a questão de engravidar. O meu maior medo era eu conseguir manter a gestação, né? Então, assim, meu tratamento foi... A gente ria que o aparelho de pressão era o meu relógio, porque eu tinha que verificar a pressão de manhã, de tarde e à noite. À tarde e à noite, a médica sempre falava, tu tem que monitorar, tu tem que acompanhar, e qualquer coisa, né, tu tem que ir para a maternidade. E, assim, tudo foi... Se teve uma gestação que era, digamos, para ter dado errado, era a gestação do Pedro. A gestação do Pedro, logo no início, eu tive artéria umbilical única. Então, tinha um risco de ele parar de crescer a qualquer momento. Então, por conta do risco da pré-eclâmpsia, ele já podia parar de crescer a qualquer momento. E aí fica na minha cabeça. Eu tive uma criança que só pesou 500 gramas, que não sobreviveu. E assim, é difícil do ponto de vista físico, né? O teu corpo, mas principalmente a minha questão psicológica, né? De saber assim, ó, não, tá tudo certo. A cada consulta, eu saía chorando. Meu marido... Comemorando que mais um mês, mais uma semana. Eu sempre, a cada exame, a cada consulta que eu né? A cada dia da gestação eu dizia, mais um dia, menos um dia. Porque cada dia para mim era uma vitória. Sim. Né? E a minha médica sempre dizia, cada dia que ele aguentar dentro de ti, vai ser melhor. E aí chegou, já na reta final, eu estava com acho que umas 30 semanas, eu descobri uma diabetes gestacional. Então, assim, eu tive que restringir ao máximo a minha alimentação, né? Mas, assim, eu tive uma médica, né? Uma ginecologista sensacional. Que ainda era a mesma que acompanhou. Na verdade, ela não foi a mesma que me acompanhou. Foi ela que me acompanhou no hospital. Quando eu estava internada, foi ela. Eu criei essa proximidade com ela por conta do tratamento que ela me dispensou no hospital, sabe? Assim, aquela questão, sabe, amorosa, de humanidade, de entender que eu estava passando por aquele momento. Porque a gente enfrenta muito, quando a gente está internada, assim, ó, para eles é mais uma gestação. Sim. Né? Sim. Então, assim, tu pegar alguém que entende essa situação... Que entende o que está passando. E, às vezes, só o fato de mostrar empatia, o carinho na hora de falar, na hora de tratar. Sim. Aquele carinho que faltou, talvez, no deixar num quarto reservado e não junto com outras mães, realmente faz toda a diferença quando pega um profissional assim. E daí ela, nesse período, foi essa profissional. Então, a doutora Sabrina me acompanhou durante toda a gestação. A doutora Daniela foi minha nutricionista. Então, assim, a doutora Daniela foi maravilhosa comigo, sabe? Eu dizia pra ela que eu não queria tomar insulina. Então, eu disse pra ela, pode retirar tudo que tiver da minha alimentação, né? Que o que for necessário, eu vou fazer. O meu cardiologista, sabe, eu tinha uma equipe, né? Porque... E o cardiologista, não, tu cuida. E aí, o que aconteceu? Chegou no final de semana, início de fevereiro, a estimativa é que o Pedro nascer só em março. E aí, o que aconteceu? Eu não estava me sentindo bem. E com o mesmo sintoma, lá da gestação da Sofia. Eu comecei a passar mal, minha pressão começou a oscilar, mas eu sabia que estava oscilando porque eu acompanhava. E, de novo, sabe? Eu comecei a ficar inchada e com vômito.
E com aquela certeza, foi algo que eu comi na hora do almoço. Sim. Por quê? Porque daí eu mesma fazia minha alimentação. Aham. E aí, quando a gente está, né, eu já estava chegando, eu estava entrando naquela coisa assim, ai, olha, né, logo ele já vai nascer, eu vou cuidar então das coisas do escritório, vou cumprir meus prazos, vou adiantar. E naquele dia foi o único dia durante a minha gestação que eu tinha pedido uma marmita. Mas eu pedi frango grelhado e salada. Gente, não era possível, né, que um frango grelhado e uma saladinha ia me deixar enjoada. Aham. E aí liguei para minha médica, ela falou, olha, tu fica em repouso. E fiquei, acompanhei. Mas a pressão estava seguindo até o limite de 14/9, que era o que ela dizia. Meu Deus. Que ela dizia para mim, se passou, tu procura maternidade. Aham. Daí, na madrugada de domingo para segunda, realmente a pressão oscilou e eu tive que ir para maternidade. Isso com quantas semanas? Isso eu tive uma diferença da minha do prazo da ultrassonografia com a da menstruação. Aham. Então, por um prazo, eu estava com 34 semanas Tá, e a outra eu estava de 36 semanas. tá, entendi. E aí, cheguei na maternidade, em casa minha pressão estava 15/10. Uhum. Cheguei na maternidade, minha pressão já estava 21/10. Meu Deus. E aí foi aquela correria, né? Eu acreditava que, como a médica dizia para mim, assim, cada dia, né? Eu pensei, eles vão me medicar e eu vou voltar para casa. Aham. E eu acreditava que eu iria ficar internada, talvez ficasse internada até ele nascer, ou medicada e voltasse para casa. Mas não, eu tive que passar por uma cesárea de emergência, porque ali ele já entrou em sofrimento. Eu já estava correndo risco. E assim, ali a tua cabeça pira. Pira, as horas, os minutos não são mais o mesmo, parece que é uma eternidade, não sabe mais o que está acontecendo ao redor, e eu imagino o teu desespero em saber como é que tá meu filho, ele tá bem, ele tá forte, ele vai vir ao mundo forte, e na verdade eu não consigo imaginar, eu falo eu imagino porque a gente ouve relatos e eu já tinha ouvido o teu relato, lido muito o que tu postou, enfim, sobre essa situação, mas chegar nesse momento com o histórico que tinha e a lembrança, né, o tempo todo correndo na cabeça, eu já passei por isso, como é que vai ser e como é que foi o parto? Então, a gente estava na sala de preparação, e daí eu primeiro entrei, e depois o Alexandro entrou, né, e durante o parto, eu só rezava. E eu fechava meu olho. E aí eu costumo rir e dizer que eu sofri violência obstétrica. Cada vez que eu fechava o olho, eu, Alexandre, Caroline. E eu tava com vontade de dizer pra ele, eu tô rezando. Calma, gente, tô aqui ainda, tô só me Sim. conectando com ele lá em cima. Deus não tá me chamando, ele não vai me levar. Calma, eu tô conversando com ele. E aquela coisa. E eu Que fechava... imagino o desespero dele também, Sim, sabendo muito. também de tudo que tu já tinha passado. Muito. E ele como pai, como marido, ali tentando, não podendo fazer nada a não ser rezar também e ver que o que vocês estão passando, né? E assim, quando o Pedro veio pros meus braços, Ah, às 4h27 do dia 17 de fevereiro de 2020... 4h20, alguma coisa. A minha vida mudou. Assim, eu costumo dizer que é o aniversário do Pedro, mas é o dia da gratidão. Aham. Eu acho que eu nunca falei tanto Deus, obrigada, Deus, obrigada, Deus, Eu obrigada. imagino. Porque, assim, eu estava ali e o meu filho estava ali. E aí, E ele nasceu bem, forte, saudável, apesar de prematuro. então, né, o Pedro, como ele teve um desconforto respiratório, né, por conta da prematuridade, num primeiro momento, ele chegou a ir para o quarto comigo, mas chegando no quarto, as enfermeiras viram que ele tinha problema na hora de respirar. E aí eles levaram o Pedro, né, para UTI neonatal. O Pedro ficou na UTI. E aí o que aconteceu? Pedro nasceu na segunda, na quarta-feira de manhã, eu recebo alta. É a mesma história. E aí, assim, eu quase coloquei a maternidade de pernas pro ar, porque eu não vou embora, meu filho não vai ficar, e eu não vou para casa, porque vai acontecer tudo de novo.
não vou. E daí vem a enfermeira-chefe, vem a outra chefe, vem a outra... Enfim, eu tive que receber alta. E eu fui para casa estraçalhada. Imagina. Né? Eu ter que, de novo, sair de uma maternidade sem o meu filho nos braços. E como era a visita na UTI? Era uma vez ao dia? Não, era livre. Livre. Para nós, pais, era livre. E aí a gente morou durante 5 dias dentro do carro. Eu tinha acabado de fazer uma cesárea. E a gente ia lá, dormia, voltava, se revezava e ficava. E algo, assim, muito legal que aconteceu, assim, que foi um outro acontecimento muito marcante, né, na gestação do Pedro. A doutora Carol Pull, ela foi o anjo das nossas vidas. Ela é a pediatra que ficou cuidando do Pedro na UTI. E ela disse para mim, olha, por mim, Caroline, o Pedro recebe alta hoje. Mas está mudando o plantão. Então, o doutor Juir vai conversar contigo e ele que vai ver se realmente vai dar alta ou não. E quando ela falou esse nome, doutor Juir, eu me tremi, só falei para ela assim, peguei na mão do Alexandre e falei, vamos lá para a rua. E eu comecei a chorar, e eu comecei a tremer, e eu não conseguia falar. E eu não conseguia dizer pra ele, o que aconteceu? Ele vai embora, ele vai embora. E eu falei, o doutor Juiz foi o médico que me disse que a Sofia faleceu. Ai, e que dor que não deve ter sido nesse momento. E eu pensei, ai Deus, tá na tua mão, eu não posso passar tudo isso de novo, sabe? Mostra pra mim que vem uma coisa muito maravilhosa pra mim. E daí quando chegou, eu fui conversar com o doutor Juiz. Falei para ele, né, que ele já tinha dado a pior notícia que eu recebi na minha vida, que, né, foi a morte da Sofia. E ele olhou para mim e ele disse, e hoje eu vou te dar a melhor. A alta do Pedro. Ai, que bênção. E assim, foi algo que a gente se abraçou, chorou, a equipe toda da UTI. Imagino, tava todo mundo na expectativa da tua saúde, depois da saúde do Pedro. Vocês naquela situação de morando no carro e a angústia de toda uma história que vocês já tinham passado. E daí vem a surpresa do mesmo médico cruzar o caminho de vocês, mas dessa vez para dizer que ele vai embora nos teus braços. Foi assim, para ressignificar toda aquela minha dor, sabe? Então, assim, tudo aquilo que eu já tinha passado, que aquela notícia triste que ele tinha me dado, se um dia o choro foi de tristeza, naquele momento era de alegria. E o Pedro nasceu na semana do carnaval. E a minha vontade, assim, era de sair sambando com o meu filho nos braços. Né? A gente já tinha o bloquinho, né? Unidos da UTI neonatal. E, assim, foram dias muito difíceis. Eu imagino. Mas eu achava que eu tinha vivido os dias difíceis. Mas, assim, depois que o Pedro nasceu, a gente chegou em casa. E mais ou menos umas 2, 3 semanas começou o lockdown. Né? Então, assim, eu me vi com uma criança recém-nascida, né? Com limitações, que tinha sofrido um desconforto respiratório, uma hipertensão pulmonar. Pedro ficou entubado. E aí eu vi, né? Uma pandemia, o que é Covid, né? E, assim, durante muito tempo eu não cheguei a enxergar o tapetinho da porta. E nesse momento, desde quando a gestação começou a ter as suas dificuldades até o nascimento e daí toda a situação da UTI, a vida de vocês fora parou. A vida de vocês era o Pedro e, inclusive, a tua recuperação ficou de lado. Porque ficou no carro, dormindo no carro, esqueceu, inclusive, de cuidar de ti, porque nesse momento a força da mãe, o foco da mãe é o filho. E daí chegar em casa e ver ainda a notícia de uma pandemia, são dias um mais difícil do que o outro. Por isso que eu falo, quando eu achei que os dias, os piores tinham passado, estavam vindo mais dias nebulosos, sabe? E aí a gente descobre que aquele homem que a gente escolheu para ser o nosso marido, né? Que a gente não sabia quem ele era como pai, né? Não,
E daí a gente se apaixona pelo pai dos nossos filhos. Sim, essa é uma verdade absoluta. Né? E, assim, ele sempre foi muito meu parceiro. Sempre teve, assim, muito do meu lado. O período que o Pedro ficou na UTI, assim, eu confesso que... Sabe aquela expressão, pirar o cabeção? Uhum. Eu pirei o cabeção, assim. Imagina, tu não teve tempo nem de te recuperar todos os hormônios da gestação, puerpério, a cesárea, que em si é uma cirurgia que requer muito cuidado. Não teve tempo? Não tive. Assim, as pessoas olhavam pra mim e diziam assim, nossa, se eu tivesse tido uma cesárea igual a tua, eu tinha me enchido de filho. Porque, meu Deus, que recuperação é essa? Porque realmente, assim, sabe? É aquela coisa, levanta e vai. Porque não tinha, né? Tempo de pensar em sofrer, em sentir dor, porque toda dor e sofrimento maior estava fora e tu tinha que ser forte. E eu tinha. E assim, ó, se eu olho pra trás, eu vejo, assim, algo que eu tenho muito orgulho, sabe? É, assim, da força que eu tive, sabe? Assim, o quanto Deus me fortaleceu pra eu viver esse momento. Porque foram dias difíceis, mas, assim, eu, sabe, consegui tirar, assim, não de letra, né? Porque a gente não tira de letra, não tem jeito, né? Não tem como. E... Mas tu tinha uma pessoa do teu lado que te deu todo o apoio que tu precisava. Com certeza. Foi a tua âncora. E eu Nos sei. momentos em que enlouqueceu, ele estava ali para dizer tava. volta. E assim, tive uma família que, assim, me acolheu. Quando eu estava grávida do Pedro, eu sempre tinha o medo que, assim, se essa gestação não der certo, eu, pelo menos, todo mundo acompanhou essa gestação comigo, sabe? Uhum. Então, assim, cada ultrassonografia, assim, ó, meu irmão, minha cunhada, né, meu pai. Meu pai nunca tinha acompanhado uma ultrassonografia. Meu pai chorava, porque o meu pai não tinha visto a ultrassonografia de nenhum filho e ele estava vendo a ultrassonografia de um neto. E lindo aquele coração batendo e aquele Sim. monte de borrão, mas que a gente já identifica que é o nosso amor que tá ali. E assim, eu nunca esqueço o dia que eu comentei com a minha mãe e com meu pai que eu estava grávida. E assim, a primeira frase que eles me falaram, vai dar certo. E assim, sabe? E eu sempre que eu lembro, assim, é a frase que me fortalece. Vai dar certo. E com toda certeza, a corrente de oração que tinha ao teu redor era muito forte. Muito, muito. Muito forte. Eu frequentava a igreja luterana de Picadas do Sul, em São José. E eu lembro que uma vez, quando eu estava no hospital, eu conhecia aquela mulher da igreja, não sabia o nome dela. E ela veio me visitar no hospital, sabe? E ela, eu vim aqui orar por ti. E, A assim, oração, ela tem um poder tão grande e de pessoas que a gente menos espera. E assim, eu recebi muito, assim, sabe? Eu sou luterana, mas assim, independente de qualquer religião, eu acredito muito em Deus e na fé de cada pessoa. Então, assim, nós tínhamos um vizinho que ele chegou a fazer novena, sabe? Então, assim, todo mundo, eu tive, assim, uma corrente muito forte. Assim, de depois as pessoas chegarem pra mim e dizer assim, eu rezei tanto por vocês, eu orei tanto por vocês. E eu acredito muito que, com toda certeza, nos momentos em que tu tava no carro, cansada, sentindo dor da cesárea, a dor da distância e a incerteza do que ia acontecer, toda essa corrente de oração tava ali te dando suporte, te mandando energia, dizendo assim, ó, vai firme, tu vai sair dessa e muita coisa linda vai vir aí ainda. Porque eu acredito muito que quanto mais a gente orar por uma outra pessoa, essa oração ela chega com muito mais força, né? Muito mais do que a gente rezar por nós mesmos, porque naquele momento de oração, porque a mãe fica, né? A mãe tem um poder, ela tem um ladinho do lado ali de Deus, e a oração de mãe é muito forte. Mas quando alguém que está de longe se compadece, tem a empatia e coloca teu nome em oração, com toda certeza aquilo ali também te ajudou demais, dando força e levando para casa com teu menino no colo e o paizão que ele tava ali, que tu falou, te apaixonou de novo porque ele deu todo o suporte que vocês precisavam, ainda mais ali quando começou a pandemia. Tu falou que daí Sim. foi outro momento, né, de desespero. Mas assim, é difícil, mas assim, eu tive esse acolhimento, né? Tanto do meu marido
e assim, principalmente da minha família, sabe? A minha mãe, ela foi, assim, o meu anjinho, né? Porque pensa, diante de toda aquela situação, eu com uma criança recém-nascida, o Pedro chorava dia e noite com cólicas terríveis, assim, de apartamentos de pessoas que nem me conheciam interfonar, perguntando se eu precisava de ajuda, de ouvir, sabe, o choro dele. Mas, assim, isso passou e aí vem outros desafios, né? E daí são desafios normais, vamos dizer assim, normais da maternidade. Eu sempre costumo dizer que é um joguinho de videogame, né? Que a gente vai passar para uma próxima fase. A gente nunca sabe se a próxima fase é mais difícil, se é difícil e a gente vai conseguir lidar melhor. Mas, assim, é muito bom. E o Pedro, dizem que o bebê arco-íris é aquele que vem, né? Depois de uma perda. Então, assim, o Pedro, ele é o meu bebê arco-íris. Ele é, assim, aquela criança que veio realmente para colorir a minha vida. E eu sempre falo que eu tenho um céu cor-de-rosa, mas eu tenho um mundo todo muito azul. E esse período da pandemia, ele passou bem? Vocês ficaram bem? E no fim, se for parar para pensar, foi bom que vocês ficaram no isolamento de vocês em casa, né? Então, O que precisava ali para vocês se conectar e se recuperar e passar por isso? Os primeiros meses ali, que foram os mais críticos, né? Acho que o Pedro tinha uns 2 meses. A gente ficou trancadinho dentro de casa. Depois, quando as coisas estavam um pouco mais amenizando, eu fiz uma estrutura dentro do escritório, eu botei um bercinho portátil, e nós dois íamos, né, ficar trancadinho ali dentro do escritório, atendimento aí era virtual, e a gente ficou, nós dois ali, meu irmão mais novinha, para ajudar no que fosse preciso, e assim, sempre muito parceirinho, né, porque a gente estava realmente naquela situação de... Olha, né, sempre conversei muito com o Pedro, mesmo quando ele era bebezinho. Filha, a mamãe tem que trabalhar. E, ó, tu vai ter que ficar aqui, a mamãe vai te olhar e vamos trocar tua fraldinha e vamos dar dedê e assim a gente vai ficar. E é esse momento que eu quero saber como foi para ti ter passado por tudo que tu passou, toda dificuldade, toda angústia, toda dor, tudo aquilo ficou para trás. Tá, agora eu vou colocar minha vida nos trilhos novamente e vou voltar a ser a profissional, a advogada, né? Vou voltar a ser a esposa, vou voltar a ser a mulher que sai, que tem uma vida, porque até então era a angústia da maternidade, da gestação e de todo aquele sentimento de passado que estava tão presente e que tu precisava deixar para trás. Aonde foi a virada de chave? Foi, eu vou botar a cabeça no trabalho e vai ser daqui para frente, é isso? Então, eu nunca deixei de trabalhar, sabe? Tanto é que no dia que o Pedro nasceu, eu tinha uma audiência para fazer, uma audiência trabalhista, e acabou que eu tinha pedido o adiamento por conta da minha situação e não foi aceito. E na maternidade eu já estava com o notebook na mão fazendo um recurso. Meu Deus, cumprindo o prazo? Cumprindo o prazo na maternidade porque era eu, né? E... Gente, como que não? Tive que lidar ainda com isso. E aí tive que lidar com essa situação e sempre... Voltei para casa, era eu no notebook, o Pedro no bebê conforto, o Pedro no bercinho. Então, assim... Nunca parou de trabalhar, eu nunca parei de trabalhar. Sempre eu tive que me adaptar, né? A minha vida passou por uma transformação já na gestação, porque como, né, o meu trabalho de advogada é um trabalho autônomo, eu posso fazer o meu horário de trabalho. Então, o que já durante a gestação eu optei? Que eu iria ficar as minhas manhãs em casa, e aí as minhas manhãs são batizadas de manhãs do Pedro, né? Então, eu fico de manhã em casa com ele, e aí à tarde eu deixo ele na escola e eu vou para o escritório. E aí eu priorizo todos os prazos que eu tenho que fazer, os atendimentos. Às vezes as pessoas dão risada da minha rotina de acordar cedo, porque parece às vezes uma coisa assim meio maluca, mas assim, eu acordo cedo porque...
por exemplo, 4h30, 5 horas é o horário que eu acordo, porque até o horário do Pedro acordar, ali por volta de 8h30, 9 horas, eu já consegui produzir muita coisa. Por quê? Porque eu coloquei uma roupa para lavar, já lavei uma loucinha, dei aquela ajeitada, e aí eu comecei a produzir. E aí tá tudo em silêncio. E a coisa flui muito. Muito. Às vezes, 9 horas da manhã, eu digo, pode terminar o dia que já tá tudo certo. Eu sei como é que é isso. Hoje de manhã eu fiz exatamente isso. A gente acordou às 6, aí já bota a roupa pra lavar, já termina de ajeitar a casa do que tem que fazer, já tira o que tem que fazer pro almoço, já começa a meio que preparar ali, que às 8, 9 horas, quando eles acordam, a gente já fez muita coisa. Muito. O meu marido, ele dá risada que ele diz assim, se alguém vier almoçar na nossa casa 9 horas, já tem almoço. O almoço eu não garanto que vai estar 100%, mas ele já está pré-pronto. Ele já está bem encaminhado, porque com criança em casa a gente nunca sabe o que vai vir, né? Então, assim... Tem manhãs que são tranquilas, mas tem manhãs que é colo o dia inteiro, que é em função deles a manhã inteira. Tem manhãs que, assim, né, um mar calmo e no outro é a tempestade. É bem isso. Né? Então, tu nunca deixou de trabalhar? Nunca Sempre deixei. te organizou para priorizar também o trabalho? Sim. Era uma válvula de escape, tu acha? Ou não, para ti sempre foi normal? Eu tenho que trabalhar e tenho que... Eu acho que, para mim, eu nunca pensei nessa possibilidade, assim, de não trabalhar. Tanto é que esse ano que eu comecei a fazer terapia, por conta dessa questão do trabalho, sabe? Que por vezes eu não tô conseguindo nem separar o que é meu trabalho, o que é a maternidade, o que é a Caroline como esposa, porque às vezes surge um tempo, eu tô trabalhando no domingo, no sábado, porque são coisas que o trabalho nos proporciona. Sim. Né? A demanda da advocacia, ela exige muito. Então, assim, o domingo à tarde, o Pedro foi dormir um soninho, vou aproveitar, vou fazer alguma coisa. E aí, às vezes, a gente acaba se perdendo, né? Olha, eu tô fazendo isso, tô fazendo isso, tô fazendo isso, tô fazendo isso, e tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, o trabalho sempre esteve presente. Muito, muito presente, tanto o trabalho quanto a maternidade. Eu sempre digo, maternidade e advocacia, para mim, sempre caminharam lado a lado, né? Então, claro que a gente reduz um pouco, né? Porque a minha prioridade nesse momento realmente é cuidar de uma criança que depende de mim, né? Respeito quem, né, pensa ou age de forma diversa, mas, assim, eu nunca pensei em terceirizar esse cuidado com ele. Tanto é que, no início, a gente realmente, durante o período, ele ficou comigo em casa. E depois, ele ia comigo no escritório. Eu vi uma foto do berço do lado da tua mesa no escritório. Sim, ficava do ladinho, sabe? Ou ele ficava no berço, ou ele ficava no bebê conforto. Era assim. E... quando o Pedro completou 1 aninho, aí sim, eu tomei a decisão que ele teria que ir para a escola, para que daí eu pudesse me organizar, né? Ficar pela manhã em casa, e aí à tarde ele ia para a escola, e eu realmente seguia a minha vida sem aquele cuidado exclusivo, porque no primeiro ano da maternidade, o que aconteceu? Eu trabalhava, cuidava da casa, tudo junto e misturado. Sim. Né? E aí, com 1 aninho, não, ele vai para a escola. E aí a gente vai realmente conseguir definir, né? Olha, de manhã ele fica comigo em casa e à tarde ele vai para o colégio. E aí, porque o serviço de casa, quando tem uma criança 24 horas, é como se estivesse enxugando gelo, né? Começa a arrumar uma roupa, uma coisa, quando vê o cesto de roupa da criança já tá cheio de novo, a casa já tá uma bagunça que tem que organizar. E quem tá em casa acaba entrando naquele ciclo vicioso de eu tenho que manter tudo em ordem, eu tenho que manter tudo em ordem, e a cabeça não para nunca, né? Sim. E por incrível que pareça, a gente brincou ainda, eu falei pro Vini que ele, quando sai para trabalhar, ele descansa mais do que quando tá em casa, porque em casa sempre tem muita função, e às vezes quando tu tá no trabalho, esse período que tu tem à tarde pra advogar, tu acaba respirando um pouquinho, senta, né? Tá, eu digo, eu vou para o meu spa. Porque não deixa de ser. Não deixa de ser. Porque, assim, de manhã é aquela loucura. A hora que eu deixo o Pedro no colégio, eu digo, bom, agora eu vou conseguir me concentrar em alguma coisa. É um momento de silêncio, né? Exatamente. Porque, assim, do horário que ele acordou
até o horário que eu deixei ele no colégio, É um turbilhão? um turbilhão, não? É multitarefas, Aham. né? E vamos comer, e vamos tomar banho, vamos fazer a tarefa da escola, e agora vamos se arrumar, e agora vamos juntar esses brinquedos. Aham. Não, recolhe tudo isso aqui, não deixa nada jogado pela casa. Sim. E agora na terapia tu tá tentando te encontrar para ter um tempo da Carol? Exatamente. Porque nós vivemos numa época em que nós temos que estar ocupados com algo útil. Parece assim que obrigatoriamente não pode ficar deitado sem fazer nada. O que você fez num domingo? Nada. Uhum. As pessoas não fazem mais nada. Tem que estar fazendo esporte, e ninguém tem que. E às vezes a gente acaba se perdendo exatamente nisso, né? Na nossa cobrança de eu preciso trabalhar, eu preciso dar conta da casa, eu preciso dar conta do Pedro. E a Carol, onde é que ficou nesse meio tempo, né? E aí, semana passada, eu e o Alexandre foi a nossa primeira viagem sozinhos. Depois de 4 anos. 4 anos, 7 meses e 12 dias. E contando. Com cronometrados. Não foi fácil, tá? A gente já tinha saído algumas vezes, então assim, o Pedro fica com a avó e a gente vai jantar, o Pedro vai dormir na avó, né? A gente sai, mas assim, passar 2 noites fora foi a primeira vez. E assim, confesso que pro Pedro não deve ter sido tão difícil, porque ele queria ficar na avó. E lá ele ia ser mimado, ia ter muito que passar o tempo dele. Tanto é que eu perguntei pra ele, né? A gente sempre teve muita conversa. Apesar de ele ser uma criança, a gente conversa muito em casa. Filho, o papai e a mamãe têm um compromisso, né? Você quer ir viajar com o papai e com a mamãe ou você quer ficar com a vovó? Vai ter brinquedo? Não. Vai ter parquinho? Não. E comida? Não, comida vai. Então eu quero ficar na avó. Ai, meu Então Deus. tá, então a casa da avó venceu e a escolha foi dele, tava tudo certo. Mas pra nós foi muito difícil, sabe? Porque o nosso papo era, nossa, o Pedro ia adorar isso aqui. Nossa, olha só, o Pedro ia ficar aqui. Ai, olha só o Pedro. Ai, vamos fazer uma chamada de vídeo. Ai, vamos fazer isso. Então, assim, eu sei que essa primeira vez foi algo muito diferente, assim, né? Eu me senti muito deslocada. Muito de muito. Mas eu sei que as coisas, né, vão melhorar com o tempo. E que vocês precisam disso. Exatamente. Também, né? Um momento nosso. Porque, assim, ó, apesar de eu ter ficado, né, com essa coisa, eu queria que o Pedro estivesse aqui, mas eu sei que a gente precisava daquele momento, assim, sem eu ter, né, que ficar preocupada. Vamos comer! Não, cuidado aí! Não mexe nessa cadeira, não mexe aqui, não mexe ali. Porque a gente já fica nesse automático, né, diariamente. Então, eu me estranhei nesse ponto, né, de eu não ter essa questão de eu ficar nesse automático. Até porque depois de tudo que tu passou, o instinto de proteção, ele tá muito vivo, né? Em todos os aspectos de cuidado e de preocupação. Aí, depois de 4 anos, 7 meses e tantos dias, se ver sozinha, sem precisar se preocupar, deve ter sido realmente pro teu psicológico um susto. Dizer, opa, tá tudo bem? Como assim? E nem levei notebook. Nem trabalhei, né? Então, assim, sem trabalho, sem filho. Quem sou eu? Só o marido, tipo... E agora? Sim. Mas, assim, foi uma experiência muito boa. A gente sabe que a gente precisa de mais momentos desse, né? A gente precisa se permitir viver esses momentos, até pra gente não enlouquecer, né? Porque a gente sabe o quanto que a maternidade exige da gente, né? São, né, esses amores da vida da gente que nos consomem. Demais. Né? E, inclusive, vocês como casal, porque eu ouvi uma fala que me chamou muita atenção, que era um pai dizendo assim, a minha prioridade é a tua mãe. Vocês vão crescer, vocês vão embora, vocês vão arrumar companheiros e companheiras, enfim. E quem vai ficar comigo do meu lado? É a tua mãe. Então, eu vou sempre dar prioridade para tua mãe. Vocês eu dei prioridade quando eram muito pequenos e não tinham como autonomia, enfim, para se virar.
Mas agora, o menino era adolescente, o pai estava falando com ele. E realmente essa fala me chamou a atenção porque a gente deixa de lado a pessoa que está vivendo com a gente e, inclusive, coloca ela na nossa loucura de rotina, de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que trabalhar, tem que não sei o que, E a gente perde essa coisa de calma. Tem o casamento, tem a maternidade, tem o meu profissional e tem eu como pessoa que quero ser sozinha, que quero aproveitar minha companhia, que quero estar bem, quero ouvir uma música, quero... E é difícil conciliar tudo isso e dizer assim, vou ter tempo para cada coisa, porque a gente mergulha no mar da maternidade e a gente não consegue sair mais. E eu digo isso não de uma forma ruim, porque é óbvio que é maravilhoso estar ali, mas a gente também precisa uma hora respirar e ir para a areia e dizer assim, calma, a maternidade fica aí um pouquinho, deixa eu ser eu. E é isso que tu tá tratando na terapia agora. Então, e eu tenho amigas que já têm filhos mais velhos, né? E às vezes elas dizem assim, e quando chegar a tal fase? Eu digo, gente, eu não tô preparada para tal fase. Calma, uma coisa de cada vez, né? Porque assim, e o dia que ele casar, calma. Calma, uma coisa de cada vez. Ele tá só com 4 anos, gente. Então, assim, é aquela coisa, né? Aquela preparação pra gente. E como tu bem falou, e era uma frase também que eu escutei de um pastor, que ele falou, né? Que quando a gente casa, a gente acaba, né, dando mais atenção para os nossos filhos, porque são eles que exigem a nossa atenção. Mas que a gente nunca esqueça daquela pessoa que está do nosso lado. Sim. E é muito fácil a gente acabar esquecendo, né? Porque... Mesmo dormindo na mesma cama, morando na mesma casa, é muito fácil a gente ficar distante. E às vezes a gente acaba estando naquele embalo da maternidade e confundindo até o marido como filho e... Mas vai tomar banho, já aproveita que que o pequeno vai tomar banho, já aproveita, vai tomar banho também. Tô fazendo a janta, já vem comer. E daí ele é adulto, e daí tu tem que lembrar que assim, opa, não, calma, ele não é meu filho, ele é o filho da minha sogra, né? Apesar de que ele seja o filho que mais me incomoda, mas é o filho da minha sogra, não é meu, né? Tem que deixar isso muito definido. É uma luta disciplina. Diária, Mas sabe que eu quero mencionar que até eu estava pesquisando hoje de manhã que eu não queria falar errado, que a tua história traz muito para mim uma frase que na série O Jovem Sheldon, a mãe dele está questionando Deus, né? Ela é uma mulher muito religiosa e tem um certo momento que ela começa a questionar a existência de Deus, começa a questionar. E o Sheldon, na série, ele é um jovem ainda, mas prodígio, que ele acredita muito na ciência, ele não acredita muito em Deus, até hoje, na série, quando ele tá maior, ele não acredita, mas ele fala uma frase assim, a gravidade, ela não é mais forte do que ela deveria ser, e ela não é menos forte do que ela deveria ser. Ela é forte na proporção que ela precisa ser para que o planeta exista, para que as coisas existem. E eu acho muito que mãe e a tua força é exatamente isso. Tu não foi menos forte e nem mais forte. Foi forte o suficiente na proporção que tu precisava ser para passar por tudo aquilo que tu passou e para que essa experiência tornasse a mulher que tu é hoje, a mãe que tu é hoje, que o Pedro precisa. Tudo que a Sofia te ensinou, tudo que aquele sentimento e tudo a gestação do Pedro... não fizeram nem menos forte, nem mais forte. Porque, às vezes, na tua fala de... não sei se eu fui perfeito, não sei se o meu pós-parto... Desculpa. Pós-parto foi o melhor, enfim, a cesárea... Talvez não foi o melhor, mas também não foi o pior. Foi na proporção que tu precisava ser para ser o exemplo, a força que hoje tu demonstra para todo mundo que tá aqui, né? Então, eu precisava trazer essa mensagem porque, às vezes, a gente não se vê assim, né? Às vezes, a gente se cobra no sentido de eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter, agora na questão do Pedro, poxa, eu poderia ter saído mais vezes com meu marido, ou eu poderia ter dado mais tempo para mim. Ou não, ainda tá cedo, quem sabe se eu esperar mais um pouquinho. E tudo acontece assim como a gravidade...
acontece na proporção que precisa acontecer para que as coisas funcionem, né? É muito bacana ouvir tua história e eu quero deixar de exemplo de força de mulher. Novamente, eu rasgo elogios porque quando nós idealizamos isso aqui foi o primeiro nome que apareceu, que eu precisava trazer a tua história. Tem muitas mulheres que estão passando, já passaram por situações assim e às vezes carregam ainda consigo um sentimento, um pensamento de como vai ser? Será que eu vou ter uma oportunidade? Será que eu posso tentar? Será que vale a pena virar a página? E vale, porque hoje o Pedro tá aí com as pérolas do Pedro para mostrar que a felicidade vem e que tudo que a gente passou é para preparar a gente para esse momento e ser a melhor mãe que o Pedro poderia ter, né? Eu sempre costumo dizer que, assim, Deus estava me preparando para o extraordinário, né? Então, assim, eu nunca desisti do meu sonho, né? Mesmo eu sabendo de todos os riscos. Tanto é que, quando o Pedro nasceu, a minha médica falou, tu não vai engravidar de novo, né? Eu falei, não. Agora eu sei que tem alguém que depende de mim, né? Então, se acontecer alguma coisa comigo numa próxima gestação, pode acontecer, né? A gente não sabe o que venha, né? Pela frente. Então, realmente, eu sabia de todos os riscos, mas eu nunca desisti disso, sabe? Nunca eu vou ser mãe e vou da forma como tem que ser, mas se eu tiver, como na reta final da gestação do Pedro, pensa, pleno verão, eu não podia tomar um suquinho. Eu não podia, sabe, uma fruta. Nada. Era só água, né? Meu sabe? Deus, então, sim. assim, até certos legumes eu não podia comer, porque, né? Meu Deus, a restrição era grande. A restrição era grande. E eu, assim, não. Eu vou aguentar. E aguentou, E tá? aguentei. E, Carol, eu queria que tu deixasse para quem tá assistindo a gente, pai, mãe, quem pensa em engravidar ou quem tá passando pela gestação, uma mensagem. Nunca desista. Nunca. O que é para ser, tem muita força, né? E vai ser. Eu acho que essa é a melhor, sabe? A maior mensagem que eu posso dizer é de nunca desistir dos sonhos, sabe? Que se a gente acha que não vai vir, que a gente não vai ter força para enfrentar, vem. E para fechar, quem é a Carol depois do Pedro? Eu posso te dizer quem era a Carol antes do Pedro. Que essa Carol eu não conheço mais, sabe? Eu não faço ideia, eu não lembro mais quem era a Caroline antes do Pedro Henrique nascer. Depois do Pedro Henrique nascer, eu virei uma pessoa... Primeiro que eu acho que, assim, eu me tornei uma esposa melhor. Eu me tornei uma pessoa melhor. Eu me tornei uma pessoa muito mais paciente, que a paciência nunca foi o meu forte. E não digo que hoje ainda que não é. Mas, assim, é algo que eu melhorei muito na minha vida. Que eles exigem, né? Muito. Então, assim, eu virei uma pessoa muito mais paciente, menos intransigente, sabe? Veio em mim uma força que eu jamais imaginei que eu teria. Que, por vezes, assim, a gente sabe que vem aqueles momentos de desânimo e a gente diz assim, não vai dar, né? E, assim, em todos os momentos, vai dar. Então, assim, a Caroline, sabe, é outra pessoa, como mulher, como profissional. Como profissional, principalmente, porque eu acho que a gente fica muito mais disposta, muito mais tentando buscar o melhor, porque a gente sabe que tem uma criança ali dependendo da gente. Sim. Né? Então, com certeza... É a tua melhor versão. A minha melhor versão. Carol, foi um prazer te receber. Muito obrigada por aceitar esse convite. Eu acredito que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, sentiu a mesma emoção que eu senti aqui também e a energia que tu passa nas tuas palavras, porque realmente é uma história muito linda. E a gente que te acompanha nas redes sociais e vê as pérolas do Pedro, a gente se diverte todos os dias, porque todo dia tem alguma coisa diferente, né? Foi um registro,
né? Eu tenho um caderno que eu mesma escrevo Aham. as pérolas, porque é um registro que eu quero deixar para ele. Sim. De tudo que ele fala de engraçadinho, é claro que tem coisas que são impublicáveis, né? Mas, assim, tudo que ele fala de engraçadinho, tudo aquilo eu vou anotando, aquela palavra engraçada, sabe? Eu vou anotando, porque, assim, eu sei que isso vai deixar saudade, Vai. porque é uma fase que passa muito rápido. Hoje de manhã eu fui fazer a rematrícula dele, me deu um aperto no coração, porque eu pensei, nossa, eu deixei essa criança na escola, Com um não, ano. não caminhava, eu deixei no colo, entreguei para uma pessoa estranha para cuidar do meu maior tesouro, Aham. né, do meu maior, né, do meu bem precioso. E agora ele já está indo para o pré-5, ano que, né, no outro ano já vem a fase de alfabetização. E assim, como Passa assim, rápido. meu bebezinho? Então, assim, eu quero eternizar esses momentos, por isso que eu sempre faço essas pérolas, sabe? Para que eu possa recordar, mas que ele também possa olhar, né, no dia que ele, né, puder ler, uma recordação de ele guardar e assim ver que fui eu que fiz com a minha letra, né, que Sim. esse momento possa ficar eternizado entre Eternizado. nós. Então era isso, é assim, com essa energia, com essa alegria do Pedro, que a gente está encerrando mais esse episódio. Eu vou pedir novamente para vocês, inscrevam-se no canal, curte, compartilha, tem as nossas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram, lá vão ter vários cortes dessa conversa maravilhosa que nós tivemos hoje. E fica aí a minha dica, que eu vou me emocionar. Mas continuem assistindo, porque realmente é um projeto maravilhoso e nós vamos trazer muito mais histórias inspiradoras como essa. Até breve!